Gente, a coluna é muito sensível, principalmente quando a idade vai avançando, né? Como protegê-la? Para falar sobre isso, vamos receber o nosso médico osteopata, Dr. Rômulo Bruno. Oi, Dr. Rômulo, bem-vindo mais uma vez aqui em casa. Muito obrigado, prazer estar de volta. Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos sentar? Vamos. Doutor, uma perguntinha. Quando a gente está em casa que tem os acidentes domésticos, queimou a mão, às vezes tem uma pomadinha que a gente passa, deu uma luxação, a gente vem com gelo. Agora, espirrou, deu um travamento na coluna, porque tem isso, não tem? Esses bloqueios que acontecem por causa da dor é um espasmo de proteção. Você fez um movimento que o corpo entendeu que dali para frente será nocivo, ele tem uma contratura muscular para proteger aquele movimento, para não passar de um limite que pode machucar. Ah, então é isso? É isso. Então, gente, ele é muito sábio. Não é? O corpo é muito inteligente. O corpo, ele tem todo o remédio e o problema todo está dentro dele, né? E ele próprio tem a capacidade de se proteger e de se curar, né? Então, como é que eu faço que deu esse travamento? Então, a primeira coisa, se não foi um trauma direto, foi um movimento ou um peso, o calor sempre é uma boa medida, porque o calor ele relaxa os espasmos, melhora a circulação sanguínea daquela região e ajuda você a liberar o movimento. Mas uma coisa que a gente tem o hábito de fazer é ficar em repouso, né, deitado. E hoje os novos artigos, as novas literaturas, todas mostram que o repouso é a pior coisa para se fazer nesse momento. Aquela história de vou ficar deitado muito tempo para ver. Então, a dor piora com o repouso. E sim, o movimento moderado, você fazendo pequenas caminhadas, sentar, levantar, nem muito tempo sentado, nem muito tempo deitado, nem muito tempo em pé. Essa moderação de movimento que vai ajudar aquela musculatura e a costa e a irradiação está sendo liberada através do movimento que está curando essas disfunções. Aí quando vamos supor que isso aconteceu a primeira vez, que eu espirrei ou que eu tive um movimento brusco e travou minha coluna. O que é que está acontecendo com a minha coluna? A primeira coisa, e é a mais habitual, o seu corpo está dizendo que ele está fraco. Por quê? À medida que nós vamos avançando a idade, né, nós vamos aumentando a carga de trabalho e diminuindo a carga de movimento de exercícios. E estar sem fazer exercício enfraquece toda a estabilização da coluna, seja ele abdominal, seja ele os lombares. Então, essa fraqueza muscular faz com que a sua coluna está movimentando muito mais do que deveria. Tá. E tem uma questão que é o envelhecimento fisiológico da coluna. A coluna, licença, a coluna ela tem partes, que é a parte óssea e essa parte dos discos intervertebrais. Principalmente os idosos, você já deve ter ouvido falar, nossa, eu encolhi, que quando eu era jovem era mais cedo, era maior. Por quê? Porque esses discos, eles não são vascularizados e eles são hidratados durante o sono. Porém, com o envelhecimento dele é normal ele começar a ter desgastes e degenerações. Então, por isso que nós vamos diminuindo o tamanho e ele vai tendo algumas deformidades, que são as protusões e as famosas hérnias de discos terríveis, né? Não sei se você sabe, mas a causa número 1 de internação no mundo são por causa de dores na coluna, principalmente da coluna lombar. Peraí, você está me dizendo que quem não dorme direito vai sofrer com dor na coluna? Eu estou dizendo que quem não faz exercício vai sofrer de dores na coluna. Mas você disse também que durante o sono... A hidratação do disco é feita pelo sono, né? Olha só, eu não sabia disso. Então, quem não dorme bem, o disco hidrata menos, vamos colocar assim. Então, né? me lasquei. Mas vou dar um jeito de dormir mais, né? Pois é, o sono é muito importante. É verdade. Mas a principal dica de coluna que tenho para dar, né? E isso é unanimidade, é uma atividade física direcionada ao fortalecimento, seja ela musculação, pilates, a hidroginástica,
Mas na minha concepção, os melhores exercícios são os que têm carga, porque a nossa vida toda é carga. Você vai pegar a compra do supermercado, é carga. Você vai descer do carro, você está fazendo um agachamento. Você vai sentar no vaso e levantar, agachamento. Então, assim, não tem essa história que você tem hernia de disco, você não pode fazer exercício. É muito pelo contrário, você tem que fazer uma estabilização da coluna para a sua coluna não ter um excesso de movimento que vai gerar essas disfunções, né? Principalmente as terríveis ciatalgias ou nevralgias que saem do pescoço e irradia para os braços. Ah, então é por isso que eu vejo assim, principalmente no Rio de Janeiro, esses senhores aí de 70, 75 jogando frescobol na praia, a vida inteira fez musculação. A vida inteira fez exercício, tá de boa. E as mulheres também, muitas que fazem percursos longos, nadando até no mar, né? Sim, sim. E a sua qualidade de vida na velhice é diretamente proporcional à quantidade de exercício que você faz. Mas tem alguém nos vendo lá em casa agora falando, mas eu já tô com 65, será que dá tempo de eu sofrer menos no futuro? Com certeza, porque o músculo, independente da idade, se você trabalhou, você vai ter uma resposta de ganho de massa muscular. E para mulheres tem um adentro, né? Porque com a disfunção hormonal, com a entrada da menopausa, vocês tendem a perder muito mais cálcio dos ossos, né? E quando você faz uma atividade física, esse efeito da compressão do músculo sobre o osso, o cérebro manda para o osso, é o seguinte, absorve cálcio porque senão nós vamos quebrar. Agora, se você é uma pessoa sedentária, que só fica sentado, anda pouco, ele fala assim, nós não precisamos desse tanto de cálcio, você está muito pesado, você pode jogar fora esse tanto de cálcio. E aí vem osteopenia, osteoporose e todas as doenças osteoarticulares. Então, a gente tem que saber conversar com a nossa mente para que a gente tenha uma vida saudável. Exatamente. Olha só como uma coisa é simples, a gente nem sabia, né? Pois é, o remédio está aí, né? Tá toda esquina tem um. É verdade. E caminhada, o que você me diz da caminhada? A caminhada é um excelente exercício, né, para ter a melhora da função cardiopulmonar, mas falando em questão de fortalecimento muscular, ela não conta muito. O que você tem que fazer é atividades de sobrecarga mesmo. Agachamento é um excelente exercício, né? Agachamento é um excelente exercício que, além de fortalecer pernas, ela fortalece muito toda essa questão do core torácico, né? Dos abdômenes e dos lombares. Agachamento é um excelente exercício. A musculação com as remadas, puxadas, todos esses são excelentes exercícios para estar fortalecendo o seu tronco, para a sua coluna ter uma menor sobrecarga durante os movimentos e evitar essas travadas. Olha, eu vou te falar sinceramente, fazer pilates é muito chato, porque é um exercício que não empolga a gente, mas ele, depois que faz, ele dá parece que dá uma esticada na gente, Isso, sei lá. O pilates ele trabalha fortalecendo e alongando ao mesmo tempo, né? Só que exercício ele tem perfil. Por exemplo, a pessoa que é comunicativa, ela gosta de atividades mais em grupos e que não tem que estar tão concentrado na respiração, igual é o pilates, né? Então a musculação, ainda mais se você tem um parceiro de treino, você consegue trabalhar e conversar e fazendo tudo. Agora, o pilates, pessoas que não gostam de ter essa interação, de conversar durante o exercício, adoram. Então, vai muito do seu perfil. Ah, entendi. Por isso que os calminhos, os tranquilos, os caladinhos se dão bem com pilates. As tagarelas não se dão bem. Então, assim, aí é o perfil. Meu perfil também, eu fiz a formação para ser professor de pilates em 2007. E nunca atuei, porque eu não me vi nem como aluno e nem como professor de instrutor de pilates, porque eu não tenho perfil. Cada um no seu quadrado, né? E eu que tenho 2,1 metros, né? Eu já tenho 3 hérnias de disco na lombar. Por causa dessa altura, de toda a sobrecarga biomecânica, eu faço musculação já há 16 anos ininterruptamente. Sério? Mas não é a musculação para ficar forte, é uma musculação para mim não ter dor. E quando eu paro de fazer musculação por mais de 2 semanas, a coluna já começa a reclamar. Fala, nós vamos travar. Ô Rômulo, você chegou a 2,2 metros, já perdeu 1 centímetro? Você já encolheu? Estou no caminho, viu? Já deve estar no 2 já.
Ai, mas é muito interessante isso, porque... E você dorme bem? Eu durmo muito bem. Ai, que maravilha. Gente, olha, então a dica é dormir bem, né, doutor? Fazer atividade física. Isso. E agora, já que você já deu essa dica, então quando deu uma travada em casa, coloca... Sempre tem que ter uma bolsa em casa. Antigamente tinha aquela bolsa de que você tinha que pôr água quente dentro. Sim, eu tenho ela. E é um trabalheiro danado. Hoje nós temos umas bolsas em gel que servem para o quente, para o frio, que você só esquenta no micro-ondas ou em banho-maria e coloca, que é muito mais prático. É verdade. E evita aquela história de você queimar a mão pondo água quente lá dentro. Então, é barato, tem em toda a farmácia e é muito mais prático, né? Eu sou bem antigona, acho que eu vou pegar a minha e jogar fora, porque ocupa espaço no freezer. Ocupa espaço, exatamente. As em gel hoje são muito mais práticas. Muito mais práticas. E agora, eu queria saber outra coisa, assim, pra gente finalizar. Eu já perguntei isso e quero perguntar de novo. Muita gente que faz cirurgia na coluna por conta de uma hérnia de disco, dizem que não resolve. Primeira coisa que tem que avaliar é o parâmetro da hérnia de disco. Tem a hérnia de disco, que aqui nós podemos exemplificar aqui, é quando dentro desse disco intervertebral ele tem um gel, chama núcleo pulposo. Quando esse núcleo sai e fecha o canal medular, que é onde passa o sistema nervoso central dentro da coluna, e ele está fechando todo o canal central, ela é um riacho. Quando esse riacho ele é tampado por essa hérnia de disco, tem sim a indicação, porque ela vai parar toda a condução dali para baixo. Mas as hérnias de disco por si só, as pequenas hérnias, elas naturalmente com 3 meses elas regridem, porque ela diminui o inchaço da inflamação. Então, o grande parâmetro para a cirurgia é o tamanho do dano neurológico que a pessoa está. Porque não é só a dor que é o parâmetro, porque é uma dor que enlouquece, porque é uma dor neurogênica. Ela dói de dia, à tarde, à noite. Você acorda para sentir a dor, ela te acorda e fala, eu estou doendo. Então, esses são os parâmetros, o principal parâmetro para fazer a cirurgia ou não. E aí o médico ortopedista vai dar essa indicação sobre se tem indicação de cirurgia naquele momento ou não. Mas o tratamento conservador é sempre a primeira opção, que é fisioterapia e atividade física. Doutor, quero saber mais uma coisa. Você viu que tem pizza, né? Eu vi. Vai ficar? Claro. Ah, que bom. O seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, você esclarece? Eu respondo sempre lá. Podem escrever lá no direct, lá do Instagram, tá? Dr. Rômulo Bruno Paiva. E é um prazer. Arroba Dr. Rômulo Roriz, desculpa. Rômulo Roriz. Roriz, exato. Entra lá que está sempre dando dicas interessantes para você. Então fique aqui, muito obrigada por você ter vindo, sempre muito esclarecedor.